Muito bom dia para você que acompanha o futebol brasileiro. Vim aqui para falar um pouco sobre o tricolor, o time das Laranjeiras, o Fluminense, que vem fazendo boa campanha até agora, um ótimo início nessas 11, 10 partidas que fez. E vim falar por quê. Ele foi campeão da Taça Guanabara e é o melhor time da América do Sul, do Rio de Janeiro nesse ano de 2026. É o que melhor inicia. O Flamengo não vai bem, o Vasco muito menos. Inclusive o Flamengo, que começa muito mal, só ganha do Vasco nos primeiros jogos do ano. Então, é um Fluminense que vem com uma mentalidade e uma regularidade para lutar por título. O time não é um esboço, o time usa o que tem para ser sólido, para vir com uma boa cara e traz expectativa. É um time que emana um bom futebol, é conhecido por enquanto desde o jogo contra o Bahia por tic-tac tricolor, porque fez um golaço usando o ataque inteiro. Vim trazer dados sobre o ataque também nessas 8 vitórias, uma derrota contra o Boa Vista e um empate contra o Bahia, o Fluminense que não perde no Brasileirão e é quarto colocado. E vamos falar dos atacantes, vamos falar dos nomes mais importantes que eu vejo no time do Fluminense. Vou começar por Luciano Acosta, que é um meia armador, muito constante, líder de assistências no time do Fluminense. É um cara que chegou bem, que tem boas sequências. Ele não é um cara que chuta, ele cria. Ele não tem nenhum gol por enquanto, mas ele é o cara que mais fornece a bola para esse ataque do Fluminense, que é um bom ataque. Falar também de Kevin Serna, artilheiro com 4 gols, é um jogador também constante, é um bom ponta esquerda que dá velocidade ao jogo do Fluminense. A gente vê ele atuando muito bem contra o Fluminense, é um jogador de muita qualidade. John Kennedy, que é o vice-artilheiro, com 3 gols, e encaixou bem nessa volta para o Fluminense, conseguiu se reafirmar no time das Laranjeiras. E acho que ele é um nome importante, apesar da pouca sequência, apesar da pouca constância que ele tem. Começou a primeira partida do ano muito, muito bem. Foi o melhor da partida, na primeira partida do Fluminense em que jogou em 2026. Mas depois disso ele foi um pouco caindo, foi jogando futebol um pouco mais decadente. E aí pensa-se um pouco que o John Kennedy ele não é um jogador de manter constância, ele é um jogador de decidir jogos. Foi isso que ele fez, é isso que ele está fazendo. Marca contra o Flamengo, ajuda em muitas vitórias e joga bem contra o Botafogo. Então, é um John Kennedy que não vai performar bem, ele vai decidir bem. É o menos constante, como eu disse, é o jogador que não vai bem, mas dá cabimento para o Fluminense jogar bem. Como eu disse, ele é o fornecedor de decisão da equipe. É um jogador importante, mas não é o mais importante. O Fluminense, desde o finalzinho de 2025, joga bem, já vinha sendo constante, já é um time muito perspicaz. A gente vê que ele tem uma cara, tem um esquema com uma resolução boa. A gente vê no campo que ele vai fazer muito bom, o time do Fluminense. Aliás, é o melhor time o time carioca que atua no Brasil desde esse início. E a derrota para o Vasco, que foi a derrota mais amarga até agora na Copa do Brasil, não foi esse ano, foi ano passado, mas foi a que mais doeu para o torcedor tricolor. Foi o seguinte, não foi uma falha do Fluminense no geral, eu não coloco assim, eu coloco como um, o mérito do Vasco estava acima do bom jogo do Fluminense. Cara, o Ryan tava comendo a bola aquele dia, tava sensacional. Ele gera o gol da virada. Ele encaminha toda a jogada, tudo que vai acontecer ali na partir do momento em que ele sofre a falta, levanta rápido para bater, joga no Pumita, o Pumita cruza, cai no pé, na cabeça do Verratti. Então, foi uma partida soberana do Vasco. É raro de acontecer, raríssimo, e principalmente nesse ano, muito raro a gente ver uma partida soberana do Vasco que sofre até contra a Chapecoense, mas naquele ano, naquele momento, o Vasco foi colossal. Eu nem esperava tanto do Vasco naquele tempo. Então, é isso. O Fluminense tem esses méritos e deméritos. Na Copa do Brasil foi um banho de água fria, foi uma frustração, mas isso se dá pelo bom jogo do Vasco. O Fluminense estaria na final se não fosse a inteligência dos jogadores do Vasco, dos atacantes.
e teria total confiança de estar lá na final para disputar melhor com o Corinthians, que eu acho que o Fluminense disputaria melhor com o Corinthians na final, porque é mais time que o Vasco nessa fase, mas não foi assim, porque o Vasco jogou melhor, pelo menos na semifinal. Então vamos esperar por mais desse Fluminense, né? Vamos ver um pouco mais de futebol do time de Zubeldia. Vamos esperar mais das crias de Xerém, como o Martinelli. Vamos ver o que o René faz, que é um ótimo lateral. Acho ele muito bom, jogou muito bem contra o Bahia. E esperar por mais de John Kennedy, você que é torcedor tricolor, cobre mais do jogador, porque ele necessita dessa cobrança. Quando ele se sente acomodado, ele para. Quando ele, por exemplo, tem a titularidade, é como se ele relaxasse. Então, não dê tempo, não poupe o Fluminense, porque é o que o time quer. Os bastidores do Fluminense assim, contado que os jogadores falam muito sobre título. E é possível um título para esse time do Fluminense. A questão é saber como chegar lá e como saber usar o time para chegar lá. Com um possível título de Libertadores, um possível título de Copa do Brasil, um possível título de Campeonato Brasileiro. Essa boa condução do Fluminense vai levar o Fluminense a algum lugar. Então você que é torcedor tricolor, fica ligado. Você que não é torcedor tricolor também, fica ligado, porque o Fluminense está indo muito bem nesse ano de 2026. Fica ligado aí no Amarelo e Penta.